riqueza da vida. E às vezes, infelizmente, a realidade da vida é um pouco diferente. Vossas Excelências conseguiram se colocar nesse lugar? Vossas Excelências conseguiram tentar sentir o que ia estar nessa situação? Vossas Excelências conseguiram imaginar o que seria vivenciar isso? Peguei a marca, né? Francisco se defende. Esse passo de maneira muito rápida. São dados vários golpes, isso é inegável. A perícia médica está ali. Não estamos aqui para falsear a verdade. Não estamos aqui para falsear a verdade. Foram vários golpes realmente nas costas. Mas a questão é, naquela circunstância, naquela situação, naquele momento, naquele contexto, no medieval sistema carcerário brasileiro, não havia outra postura, infelizmente, a se esperar. E os senhores acreditam que nós encontramos alguém que pensa igualzinho a nós? Realmente a tarefa de fazer uma defesa é algo que exige muita responsabilidade. E aí nós, estudando a doutrina, como fez o eminente, apresentando o Ministério Público, estudando os elementos, nós encontramos o Tribunal de Justiça de São Paulo, gente. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse aspecto, ele tem que ser respeitado pelo seguinte, porque lá a criminalidade, eu também exerço a profissão lá a criminalidade realmente ela é forte, a criminalidade é intensa. Lá vigora as leis do primeiro comando da capital, o famoso PCC, que é só uma das organizações criminosas de lá. Tem mais 9 ou 10 que não são tão conhecidas assim, e que disputam a liderança dos presídios em lutas verdadeiramente encarniçadas. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pede o seguinte, o caso presente retrata uma briga dentro de uma prisão, onde as coisas naturalmente são violentas e rudes. Sendo difícil argumentar que o réu, ameaçado pelo ofendido, um perigoso marginal e homicida, quando em luta corporal com ele, tivesse noção do número de golpes que estava dando na vítima. Flagrante, então, a legítima defesa. Olha só, gente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos tribunais que na federação em matéria criminal merece todo o respeito, julgando um caso semelhante, analisando uma situação na qual ocorreu uma briga de presos, em circunstâncias totalmente semelhantes, porque a questão é o número de golpes, vocês perceberam que a questão é o número de golpes, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem disso, fala, não tem que analisar a realidade. Nós temos que analisar o caso para dizer se houve excesso ou não houve. Nós temos que analisar o contexto para saber se teve excesso ou não teve. Não é olhar de fora. Olhar de fora é fácil. Olhar de fora é tranquilo, é cômodo. Afinal de contas, nós não nos misturamos com aqueles que estão excluídos. Nós sabemos pela televisão o que acontece nos presídios, nós ficamos revoltados, nos é indiferente, mas não é problema nosso, afinal de contas, nós somos pessoas de bem, não é assim? Nós somos pessoas que não praticamos crimes, nós somos pessoas que não seremos presas, é mais ou menos assim? Olha, de repente isso muda. Não que a gente tem intenção de praticar crime, mas de repente o senhor está na tua casa. E aí o senhor escuta um barulho à noite. E aí o senhor tem uma arma registrada dentro de casa. E aí o senhor sai da sua cozinha já com a arma em punho e surpreende um elemento. Aquele tumbiara há pouco tempo, um grupo de assaltantes invadia as casas, roubava as pessoas, amarrava e batia nas pessoas. E aí você, sabedor de tal fato, vai lá e dispara tiro para perder de vista. E aí o senhor é preso, não tenha dúvida. Em flagrante. E aí o senhor vai sentar ali e o promotor vai ter te dito, pô, com um tiro para resolver a situação. Vai resolver realmente. O senhor conhece alguém além do Superman e do Hulk
que aguenta mais de uma bala no peito? Eu não conheço. E o promotor vai dizer: poxa, mas 6 tiros foi demais, foi excessivo, foi um excesso doloroso, tem que ser punido. E aí os senhores vão dizer: poxa, mas naquela situação, naquele momento, diante do que estava acontecendo em Tumbiara, diante do fato que os assaltantes estavam entrando e estavam efetivamente batendo as pessoas, cortando as pessoas com gilete e tudo mais, poxa, eu tenho uma mulher, eu tenho uma filhinha, e eu vou receber alguém das pessoas, eu tenho uma filhinha de 5 anos em casa, e se tiver um sujeito na minha cozinha lá, eu descarrego o peixe dele. E eu vou, que vai me acusar. E vai me acusar bem, igual eu fiz aqui hoje. Vai dizer que eu sou selvagem, que eu sou um bárbaro, que eu sou um cona comendo carne crua. E aí, se Deus quiser, vai ter um louco aqui esgoelando também meu benefício, dizendo: não, olha, vamos analisar a situação, para saber se teve excesso ou não. Nós temos que analisar o caso concreto, nós temos que ver o contexto, nós não podemos cruzar os braços e nos colocarmos em local equidistante. Querem julgar o semelhante? Querem apontar o dedo para ele? Vamos colocar no contexto então. A lei diz: não eu, não o promotor, não o juiz. Lá no artigo 25, a lei diz: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. A lei. Existia uma agressão em desfavor do Francisco? Sim, isso foi evidente. A agressão era atual? Era. O sujeito sacou a faca e foi para cima dele. A agressão era injusta? Era. Ainda que ele fosse o diabo em pessoa e não é, ninguém teria direito de tentar contra a vida dele. E aí o Francisco pega e repele aquela agressão. Aí o promotor vai dizer: poxa, mas não era necessário, não foi moderadamente. E eu digo para vossas excelências: foi necessário e foi de maneira moderada. Por quê? Porque tem que analisar as circunstâncias. Essa é uma lição elementar que nós ministramos na faculdade, quando ensinamos legítima defesa. É a circunstância, é o caso concreto, é a situação que vai dizer se os meios foram necessários e se foram usados de maneira moderada. Não é uma equação matemática, não é geometria, é a vida. Rica, bela, às vezes feia, mas é a vida. Em outra situação, agora já no domingo, ela diz o seguinte: olha, aliás, quanto às brigas ocorridas entre presos, narra Percival de Souza, um estudioso, cada acerto de contas é um duelo sem interferência, ou seja, não tem possibilidade de solicitar ajuda dos colegas. E a ajuda do presídio, nós vimos aqui que é nenhuma, porque pela mãe da madrugada, 80 presos sem bandido só com 3 agentes, sem revista. Afinal de contas, poxa, seu Júlio, quantos celulares vocês acham que eu tenho no bolso? Os celulares são grandes, vocês estão me observando, olha só. Levanta a mão para facilitar. Quantos, seu Júlio? É para brincar, é brincadeira. Sem interferência, uma briga que geralmente só termina com a morte de um. São cenas rápidas, geralmente assistidas por privilegiados espectadores que tudo fazem para que nenhum funcionário veja o que está acontecendo e interfira para impedir o desfecho. Correr, fugir da luta, tentar escapar da morte se torna impossível, mais do
do que isso, se torna imperdoável. Se um dos envolvidos na briga sair correndo, não faltará aquele passe o pé para derrubá-lo ao chão. A briga, quando começa, tem que chegar ao fim, quando deles morto ou perfurado ao enxerite. É esse o contexto que você tem que analisar. É essa a realidade que você tem que pensar. Analisar do lado de fora, ver a questão do plano, ver a questão pelos nossos costumes, pelo que acontece normalmente na nossa casa, na nossa vizinhança, não dá. Porque realmente é diferente. Poxa, ninguém aqui concebe ter que esfaquear alguém para continuar vivendo. É inconcebível na nossa sociedade que uma coisa dessa aconteça. Mas infelizmente, dentro existe uma incompetência do Estado, uma inadimplência do Estado. Isso é uma realidade. Celulares, drogas, e por aí nós vamos. Agora, feito esse esforço, nós temos que analisar efetivamente o que tem os autos. É simples. O Ministério Público diz que aconteceu uma trama contra o Ilemar e que na verdade assassinaram o Ilemar pelas costas. Mas não trouxe ninguém aqui para dizer isso. E a parte divertida é que o artigo 13 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial tem que realizar a diligência requerida pelo Ministério Público. O artigo 129 da Constituição dá ao Ministério Público poderes inimagináveis. Talvez o rei da França, que ele era todo poderoso, sentisse-se invejado dos poderes do Ministério Público. Há pouco tempo discutiu se o Ministério Público podia ter investigado criminalmente, e o Supremo está caminhando nesse sentido. Ele pode presidir investigação criminal, chegar no delegado e realmente assumir a chefia da coisa ali. Não sei se vai se terminar nesse sentido, tá? Vamos ser honestos com os senhores. De repente o Supremo muda a orientação altera, mas hoje a realidade é que o Ministério Público tem realmente possibilidades de implementar investigações. Ele tem possibilidade de fazer diligência, ele tem possibilidade de fazer ofícios para a ordem, solicitando informações, ele tem situações aqui que poderiam realmente nos ajudar a produzir um material melhor. Então, poxa, teve uma trama assassina em favor do Ilemar, poxa, teve uma situação realmente nesse sentido, cadê as provas? Cadê alguém que disse algo semelhante a isso? Nós temos conjecturas, um castelo de cartas que não resiste ao mais leve sopro da verdade. Ah, mas foram tantos golpes às costas. Contexto. De novo, contexto. Naquela realidade, naquele local, naquela situação, difícil imaginar a situação dessa. Contexto. Ah, mas tinha uma segunda faca. Os presos ocupam de sol todo dia sem serem revistados. Ah, os presos passam correndo e 3 agentes com olhos de águia. Ou será que tem algum Clark Kent que tem visão de raio-x? Visualiza. Eu estou surpreendido, a gente não tem uma pistola, a gente não tem uma metralhadora de assalto, de nós não encontrarmos um fuzil, de nós não encontrarmos mais umas porcarias. Não tem revista. É só uma observação. Ah, o Ilemar não salva nada. Ah, o Francisco não salva nada. Ah, o fulano não salva nada. Como eu vou saber isso sem revista? Então, um aparelhinho é uma coisa muito moderna, realmente, chamada detector de metais. Mas é uma coisa muito moderna, realmente. Talvez não deu tempo de chegar. Passa-se, rápido. Seria um bom começo. Mas não tem. Até a revista em si podia ser evitada, porque é algo constrangedor, é algo que pode gerar um conflito, alguma coisa. Mas o que fazer? O Estado não investe, o Estado não coloca dinheiro. Então tinha 2 facas só 2. Estou embasbacado de encontrar apenas 2 facas. E aqui dentro do processo, quando nós analisamos aqui
os depoimentos que foram colhidos, inclusive 2 testemunhas de acusação que o Ministério Público dispensou aqui hoje. Nós analisamos aqui hoje que nós temos dentro do processo o que foi provado, não conjecturas, não pensamentos aleatórios, mas o que foi provado dentro do processo é no sentido que, olha só, teve uma audiência de instrução e julgamento aqui no dia 12 de março de 2013, às 11h89. Nessa audiência estava um outro promotor, inclusive do juiz de direito, o promotor José César e o juiz de direito, doutor Pedro Ricardo, que atuam em Buriti Alegre, nós estávamos em substituição aqui. Então, nessa audiência, ouviram-se, por exemplo, o Robert, que fez o depoimento aqui hoje. O Robert, que é o diretor do presídio, manteve a versão que foi apresentada pelo Francisco. Nós ouvimos o Otto, foi um outro agente prisional que também manteve a versão apresentada pelo Sr. Francisco. E aí o que acontece? Nós ouvimos uma outra aqui chamada Janderson Silva Lima. E aí ele pega e diz, olha, que confirma esse depoimento de folhas 9, que não sabe escrever onde foi dado o primeiro golpe de faca pelo acusado Francisco na vítima, só tendo visto essa carrochana ensanguentada, que nenhum outro companheiro de cela ou outro preso lhe relatou a respeito do fato. Aí você vai lá nas folhas 9, processo, aí ele pega e diz, que nessa data encontrava-se no banho de sol, juntamente com outros presos, eles estavam jogando bola. Que próximo às 10h30, a vítima Ilemar foi até o portão e ao retornar, a vítima iniciou uma discussão com Francisco, sendo que não sabe explicar o motivo da discussão. Que então Ilemar tirou uma faca da cintura tentando furar Francisco. Essa é a prova que foi produzida nos autos. Mas não podemos, o grande Estado brasileiro, julgar contrário à prova produzida nos autos, com conjectura, porque senão vamos pegar a lei, vamos pegar a Constituição, vamos pegar o diploma e vamos jogar no lixo, vamos rasgar. E se assim o fizermos, nós estaremos jogando fora a nossa proteção. Sim. Porque é a lei que é a medida de justiça. É a lei que nos protege contra o poder arbitrário do Estado. É a lei que obriga o Estado a provar, acima de qualquer dúvida razoável, que os fatos aconteceram como ele narra na denúncia. E aqui eu indago. Existe uma única e miserável testemunha. Um único e miserável ouvir dizer. Um único e miserável bilhete. Qualquer porcaria que efetivamente esteja escrita aqui e que referenda a tese de que Ilemar foi assassinado friamente pelas costas. Não há. Ministério Público ofereceu para a defesa, ó, dispensa sua testemunha com os pensamentos. E depois ele vem aqui sustentar que não vieram mais testemunhas. Ainda bem que a defesa resolveu ouvir. Porque senão ainda ia escutar aqui que a defesa dispensou testemunha, que a testemunha não tinha nenhuma utilidade e que a própria defesa resolveu desistir dela. Aduz que tinha 40 presos e nós temos poucas pessoas. Na verdade, tinha mais gente para depor hoje. A acusação resolveu desistir. Mas eles eram tendenciosos. Escolhe as fotos. Se pedisse ofício, o diretor do presídio, o delegado, mandando ouvir todo mundo. Tem poderes para isso. Se não exerce os poderes, não é um modesto advogado para ele dizer por que não faz. Mas todos seriam tendenciosos. Exercício de futurologia, exercício de adivinação, respeitável. No entanto, não cabível dentro de um processo penal acusatório de um Estado democrático de direito.
Aqui no Brasil, nós adotamos o júri, que é um negócio que nasceu, vamos lá, tem divergência, mas é na Inglaterra, desenvolveu forte nos Estados Unidos. Mas os senhores não vão para a sala de votação, quando acabar aqui, dizer se o réu é inocente ou culpado. Os senhores vão votar quesitos. Nós copiamos o Instituto, os ingleses, os americanos, mas um pedacinho dele é pegando dos franceses. Na França também, sistema de pergunta. E aí o que acontece? Mas vão ser propostos alguns quesitos para os senhores. Vai perguntar se aconteceu um homicídio no dia tal hora, no lugar prisional local. Esse é o que a gente chama de quesito da materialidade, ou seja, se o fato aconteceu. Sobre isso, nem eu e nem o promotor de justiça têm divergência. O fato aconteceu, estamos aqui discutindo o dia inteiro. Vai ter um segundo quesito, dizendo se o Francisco de Assis aqui é o responsável pelos golpes de faca que causaram a morte do Leonardo. Também tem discussão, realmente, ele desferiu os golpes. Mas vai ter um terceiro quesito dizendo assim: o julgado absolve o acusado. E aí, se os senhores entenderem, o jeito que a defesa está pelejando aqui, está demonstrando aos senhores que o réu, o senhor Francisco, aquele indivíduo ali, agiu em legítima defesa em função do contexto, os senhores vão responder sim. Se os senhores acatarem, ou se os senhores quiserem absolver por qualquer outro motivo, nenhum dos motivos que eu aleguei aqui, mas dentro da consciência dos senhores, dentro daquilo que os senhores acham que é certo, dentro daquilo que os senhores entendem como experiência de vida, e vossa excelência sua experiência, se os senhores quiserem absolver, os senhores vão votar em sentido positivo, vão dizer sim. Votando sim. Os senhores acatam a tese de legítima defesa ou absolvem por qualquer outro motivo. Foi uma reforma que foi feita na lei brasileira, para facilitar. Que antigamente a legítima defesa era feita um monte de perguntas nela, às vezes o julgado ele se bagunçava naquelas perguntas, às vezes, muitas vezes queria absolver, não entendia como aquilo funcionava muito bem e acabava condenando. Então facilitou. Nosso sistema realmente é muito complexo. Mantivemos o sistema francês, mas simplificamos. Mas Vossa Excelência pode dizer, não, mas eu vou entender, igual o doutor Quimenez falou tão bem aqui, que houve excesso. É, Pedro, os senhores são livres para entender. Hoje a decisão é dos senhores, é os senhores que carregam essa responsabilidade, é os senhores que têm o monte de distribuir justiça. A nossa tarefa aqui é fácil, a minha, do doutor Quimenez, do juiz de direito, é simples. Por quê? É o complexo de Pilatos. Se os senhores disserem que entendem que não, vou dizer, bom, eu lavo as mãos. Hoje eu posso brincar de Pilatos. E o juiz muito mais do que eu. Por quê? Porque os senhores condenarem tem que dar uma sentença. E aí, os senhores já não teve excesso. E aí eu vou dizer para os senhores o seguinte: eu não, a lei, eu não digo nada, quem diz é a lei. Eu tento falar por meio dela. A lei pega e diz o seguinte. Vou pôr um pouco menor para facilitar a minha vida, mas vamos lá. A lei pega e diz o seguinte, no artigo 23 do Código Penal, parágrafo único, tá? Excelência, todos os artigos de lei que eu estou citando aqui, certo? Estão ali no código, eu tenho certeza que tanto o juiz como o promotor me corrigiriam na hora se eu estivesse citando algo que não está escrito na lei, tá? E aí o artigo 23, parágrafo 1 diz o seguinte, ó, o agente, ou seja, a pessoa, em qualquer das hipóteses desse artigo, que hipótese? Legítima defesa, estado de necessidade, ele diz, responderá pelo excesso doloso ou culposo. E aqui nós colocamos uma pitadinha de sal no problema. O promotor foi em excesso doloso, muita faladeira, com muita verba, com muita eloquência. Mas eu vou dizer para o senhor o seguinte, se os senhores entenderem que houve excesso, se os senhores entenderem que teve facada demais, pô, mas eu entendi que teve excesso, então tem que condenar? Olha, se os senhores entenderem que teve excesso, nós vamos condenar, mas aí eu peço que os senhores voltem àquela palavrinha do juramento, justiça. E a justiça exige que se dê a cada um o que é seu. E aí, se os senhores entenderem que teve excesso, eu lhes peço que distribuindo justiça, os senhores entendam que o excesso foi culposo. O que é excesso doloso e culposo? Poxa, eu não fiz faculdade de direito, eu ouço esse negócio no Jornal Nacional todo dia, que negócio é esse? Excesso doloso! Ele
a intenção de praticar o excesso e acabar com a vida da outra pessoa. Esse é o doloso. Excesso culposo. Ele realmente se excedeu na legítima defesa, mas estava dentro da legítima defesa. Ele passou um pouquinho dos limites da legítima defesa, mas não foi intencional. Ele passou dos limites da legítima defesa por negligência, imprudência ou imperícia. Ele exagerou. No calor do momento ali, na situação em que ele se encontrava, no receio, no pavor, no medo, ele exagerou. Desferiu mais gosto que tinha que se desferir, mas ele não fez dolosamente. E por que eu digo para os senhores que ele não fez dolosamente? E aqui agora eu arranco do fundo do baú um trecho do depoimento do próprio réu. Senhor Francisco, pergunto eu, faltava pouco para o senhor sair da prisão? O senhor Francisco diz, olha, no dia dos fatos, logo depois de acontecer, chega meu advogado. O advogado dele, o doutor Orlando Berger Oliveira Neto, um advogado muito atuante aqui na comarca, um ex-aluno meu, uma pessoa muito querida. O doutor Orlando fez os cálculos dele, chegou e disse, só que quando o doutor Orlando foi comigo na situação, ele fez, poxa, eu vou tudo no assunto. Olha só, os senhores acham sinceramente cumpridos. Tem a ficha, não o próprio Guilherme também tem, e nesse ponto eu passo minhas palavras do doutor Justiça. Matéria de criminal tem mais. Mas um preso que está assim, já vendo a luz do fim do túnel, já está vendo a sua saída, já consegue respirar com antecipação, a longos alços, o ar da liberdade. Vocês acham sinceramente ele dolosamente, intencionalmente iria ceifar a vida de um companheiro de cela para permanecer, Deus sabe mais quanto tempo no cárcere, tendo 4 filhos lá de fora? Difícil acreditar. Por isso eu digo para os senhores, só entender que teve excesso. Pô, o doutor contou aqui 17, 18, teve uma hora que eu me perdi aqui, mas tudo bem, ele mostrou lá efetivamente e contou para os senhores. A defesa não está aqui para desfazer, está ali, porque isso não tem jeito. Teve excesso, só entendendo que teve excesso, tudo bem, mas as circunstâncias, o lugar onde ele estava, a defesa iminente da vida, contra quem ele estava perpetrando, só podia induzir a gente crer se tratar de um excesso que foi culposo. Ele exagerou, mas não intencionalmente. Ele passou da medida, mas sem querer. Vamos usar uma expressão simples? É o famoso sem querer. Não era intencional, não foi visado o resultado. Não deu tempo. O próprio motor falou, ele veio, nós então fiamos, começamos a lutar. Não deu tempo nem de planejar o resultado para falar com o excesso culposo. E aí, senhor Júlio, vai ter um quesito lá dizendo o seguinte: olha só, o réu excedeu culposamente os requisitos da legítima defesa, ou o réu excedeu culposamente a legítima defesa?